Olá, eu sou o professor Enoque, sou professor do Centro Universitário FACEX, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, e este é o canal Direito ao Assunto, onde tratamos de questões relacionadas ao direito penal. Eu sou advogado criminalista, sou professor das disciplinas de Direito Processual Penal e Direito Penal, e este canal, então, nós tratamos de assuntos relacionados a esse ramo do direito. E esta especificamente é uma aula, terceira aula de Prática Jurídica 3, onde nós trabalhamos com os nossos alunos uma advocacia criminal simulada, ou seja, nós conduzimos o aluno a uma caminhada por uma ação penal desde o início, quando acontece ali o flagrante, o cometimento de um crime, a prisão, a pessoa é levada para a delegacia, nesse momento que as famílias procuram os advogados, e aí o advogado vai até a delegacia, acompanha ali a lavratura do auto de prisão em flagrante, depois acompanha o preso até a audiência de custódia, que acontece até 24 horas depois do flagrante. Ali ele tenta, claro, convencer o juiz de que não é necessário converter o flagrante em prisão preventiva, que o seu cliente pode responder o processo em liberdade. Isso às vezes dá certo, às vezes não. A prisão preventiva é decretada, a pessoa fica presa, enfim. Nesse caminho, então, o delegado, que ali já no auto de prisão em flagrante, ele abre o inquérito, conclui o inquérito com um relatório. Nesse relatório o delegado diz ao juiz, comunica ao juiz, se ele, ao investigar, chegou à conclusão de que o crime aconteceu e de que aquela pessoa ali que foi flagrada, ou que foi presa, tenha sido de fato o autor daquele delito. O juiz, então, de posse desse inquérito, encaminha ao Ministério Público, pessoa do promotor de justiça. O promotor analisa aquele inquérito, o relatório do delegado, os documentos ali, as provas constantes, e aí, se ele se convencer da existência do delito e da autoria, ele então oferece a denúncia, formaliza a acusação através de uma denúncia. Oferecida a denúncia, nós estamos então agora o artigo 395 do Código de Processo Penal, diz que o juiz analisa a denúncia e faz o que a gente chama de juízo de admissibilidade. Se a denúncia estiver legalmente, estiver dentro dos parâmetros legais, estiver com os elementos corretos, o juiz então recebe a denúncia. A partir daí então a ação penal está de fato iniciada. Aquele flagrado lá atrás, indiciado pelo delegado, ele agora se torna réu. Então o juiz recebe a denúncia e ordena a citação do réu para que ele, nos termos do artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal, ele ofereça, por intermédio de advogado, uma resposta escrita à acusação. Então é o momento em que o réu agora, acusado formalmente, ele responde, ele vai dizer se não foi ele, se não foi, por que ele está sendo confundido, onde ele estava, ou se ele agiu em legítima defesa. Enfim, é o momento em que a resposta ali, elementos relativos à defesa são apresentados. Oferecida a resposta escrita, o juiz pode então, artigo 397, pode absolver de plano, absolver sumariamente o acusado. Então ele pode absolver o acusado. Isso está no artigo 397 e tudo isso nós falamos nas aulas passadas. Bom, caso o juiz não absolva o réu, o artigo 399 diz o seguinte: recebida a denúncia ou queixa, o juiz
designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, do seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente da acusação. Pois bem, nesse momento, aqui há uma pontuação a ser feita. Parece haver uma atecnia do nosso legislador, porque no artigo 396 diz lá: recebida a denúncia, o juiz manda citar o acusado para dela responder por intermédio de advogado. E aí então a resposta, o juiz vê se não é motivo de absolvição sumária. Se não for, então o que ele faz? Artigo 399 diz: recebida a denúncia. Então parece que a denúncia é recebida uma segunda vez? Não, isso aqui foi provavelmente uma atecnia. O que deveria estar escrito aqui é: mantida o recebimento da denúncia, ou seja, se o juiz não absolveu, ele mantém o recebimento da denúncia e ordena o aprazamento da audiência de instrução e julgamento. Essa audiência de instrução e julgamento, desde da reforma processual de 2008, ela passou a ser audiência una, uma audiência só, onde todos os atos deverão acontecer. Por que isso? Porque antes de 2008, antes da Lei 11.719 de 2008, existia para cada processo, estou falando do rito comum, para cada processo existia 3 audiências. Uma audiência para interrogatório, só o interrogatório do acusado. Outra audiência só para ouvir as testemunhas da acusação. E a terceira audiência para ouvir as testemunhas da defesa. São 3 audiências em dias distintos. Isso demandava todo um movimento da justiça, um dispêndio, que a lei simplificou e transformou essa audiência numa audiência única. Então, nessa audiência reúne-se todo mundo, estará o juiz, o promotor, que é o autor da ação, o réu estará lá também. Diz lá que se ele estiver preso, se o acusado estiver preso, ele será requisitado e o Estado o encaminhará até a audiência. E então também as testemunhas que foram arroladas na denúncia e na resposta escrita, então as testemunhas arroladas pela acusação na denúncia ou pelo acusado na resposta escrita também serão intimadas para essa audiência, e todos ali então participarão de um ato único, que é o que nós vamos tratar na nossa próxima aula. Até lá!